Neste vídeo, que faz parte do mini curso Fundamentos do Scrum, disponível gratuitamente em nossa plataforma EAD, vamos ver que para que o framework Scrum funcione, todos os envolvidos no projeto assumem papéis e responsabilidades diretamente ligados à sua função no projeto. E no Scrum existem 3 papéis e somente 3 papéis. Estamos proibidos de inventar novos, pois estaríamos ferindo a unidade do time, além de ser totalmente incompatível com a filosofia do Scrum. E neste vídeo, veremos que esses papéis são o dono do produto, o Scrum Master e os desenvolvedores. Veremos também por que não existe a figura do gerente de projetos em projetos Scrum. Então, preparados? Vamos lá? O time Scrum, ou Scrum Team, é a unidade fundamental do Scrum e é isto o que veremos nesta aula. Para que o framework funcione, todos os envolvidos no projeto assumem papéis e responsabilidades diretamente ligados à sua função no projeto. Sendo assim, um time Scrum é composto por 3 papéis, nem mais nem menos. Dessa forma, ao adotarmos o Scrum, estamos proibidos de inventar novos papéis, pois estaremos ferindo a unidade do time, além de ser totalmente incompatível com a filosofia do Scrum. E o time Scrum, então, é composto por dono do produto ou Product Owner. É uma pessoa, isso mesmo, somente um integrante, que pode estar envolvido em tempo parcial ou integral e é totalmente orientado a negócios, não é um líder técnico. Scrum Master é uma pessoa, isso mesmo, somente um integrante, que pode estar envolvido em tempo parcial ou integral e é um especialista nas práticas do Scrum, também não é um líder técnico. Desenvolvedores ou developers são as pessoas do time Scrum que estão comprometidas em criar qualquer aspecto de um incremento utilizável a cada sprint. As habilidades específicas necessárias pelos desenvolvedores geralmente são amplas e variam de acordo com o nível de trabalho. De forma geral, o tamanho do time Scrum deve ser de 10 ou menos pessoas, ou seja, grande o suficiente para garantir que sejam adquiridos os conjuntos de habilidades adequadas, mas pequeno o suficiente para facilitar a colaboração. Entre os principais benefícios de se formar times desse tamanho estão a comunicação e o gerenciamento, que ocorrem normalmente de forma simples e requerem esforços mínimos. Já que o Scrum favorece pequenos grupos, pode-se pensar que este método só pode ser utilizado em pequenos projetos, mas este não é o caso. O Scrum também pode ser utilizado de forma eficaz em projetos de grande escala. Se um time Scrum se tornar muito grande, seus integrantes devem considerar a sua reorganização em mais times Scrum, alinhados na construção do mesmo produto. É de responsabilidade do time Scrum criar um incremento valioso e útil a cada sprint. Sendo assim, esse time é responsável por todas as atividades relacionadas ao produto, desde a colaboração com as partes interessadas ou stakeholders, a verificação, manutenção, operação, experimentação, pesquisa e desenvolvimento e qualquer outra coisa que possa ser necessária para a construção do produto. O time é estruturado e empoderado pela organização para gerenciar seu próprio trabalho. Assim, os times Scrum são multifuncionais, o que significa que os membros possuem todas as habilidades necessárias para criar valor a cada sprint. Eles também são autogerenciados, o que significa que decidem internamente quem faz o quê, quando e como. Um ponto muito importante a se destacar é que dentro de um time Scrum não há subtimes ou hierarquias. É uma unidade coesa de profissionais focados em um objetivo de cada vez, a meta do produto. A coordenação e comunicação entre os diversos times Scrum geralmente ocorre de várias maneiras. No entanto, a abordagem mais comum é conhecida como a reunião do Scrum de Scrums, onde representantes de cada time se reúnem para trocar informações a respeito de seus projetos. O Scrum Master é um facilitador e deve garantir ao time Scrum o fornecimento de um ambiente propício para concluir o projeto com sucesso.
e veremos mais detalhes sobre o Scrum Master aqui nesta aula. O Scrum Master guia, facilita e ensina as práticas do Scrum para todos os envolvidos no projeto, remove os impedimentos encontrados e assegura que os componentes do Scrum, conforme definidos no guia do Scrum, estejam sendo seguidos. O Scrum Master trabalha verificando quais os impedimentos que bloqueiam a equipe de produzir entregas aceitáveis. Assim, ele vai verificar se há necessidade de contratar novos desenvolvedores com a experiência necessária ou se deve treinar a equipe já existente. Em resumo, é dele a responsabilidade de guiar a equipe nas melhores práticas do Scrum e remover os impedimentos que essa equipe estiver enfrentando. Seu papel é de coach e seu estilo de liderança é de líder-servidor. Os Scrum Masters são verdadeiros líderes que servem ao time Scrum e à organização como um todo. Observe que estamos falando de liderança e não de gerenciamento de pessoas, já que não é responsabilidade do Scrum Master gerenciar a equipe. Veja que o Scrum defende que durante as sprints, o time Scrum está se autogerenciando e executando suas tarefas. Assim, não há um gerente ou um coordenador para controlá-los, mas há um coach, que é justamente o Scrum Master que pode alertar sobre regras não cumpridas. O Scrum Master serve ao time Scrum de várias maneiras, incluindo treinando os membros do time em autogerenciamento e cross-funcionalidade, ajudando o time como um todo a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendam à definição de pronto, ou Definition of Done, removendo impedimentos ao progresso do time Scrum e garantindo que todos os eventos do Scrum ocorram e sejam positivos, produtivos e mantidos dentro de seu time box. O Scrum Master também auxilia o dono do produto em vários quesitos, tais como ajudando a encontrar técnicas para definição eficaz da meta do produto e gerenciamento do backlog do produto, ajudando o time Scrum a entender a necessidade de itens do backlog do produto claros e concisos, ajudando a estabelecer o planejamento empírico do produto em um ambiente complexo e facilitando a colaboração das partes interessadas, conforme solicitado ou necessário. E você sabia que o Scrum Master também pode trabalhar servindo a organização de várias maneiras? Assim, o Scrum Master ainda pode liderar, treinar e orientar a organização na adoção do Scrum, planejar e aconselhar implementações do Scrum dentro da organização, ajudar os funcionários e as partes interessadas a compreender e aplicar uma abordagem empírica para trabalhos complexos e remover barreiras entre as partes interessadas e os times Scrum. A responsabilidade pelo sucesso na aplicação do Scrum não é exclusiva do Scrum Master. Contudo, um dono do produto, juntamente com desenvolvedores inexperientes, aliados a um Scrum Master também inexperiente, as chances de não ter sucesso são enormes. Já se esse grupo for assessorado por um Scrum Master experiente, com boa bagagem prática em projetos ágeis e convivência real em projetos utilizando o Scrum, as chances de se atingir o sucesso se tornam bem maiores. Muitas vezes se defende que o Scrum Master também seja um desenvolvedor. Embora não seja proibido, isso pode levar a conflitos quando ele precisar escolher entre realizar uma tarefa para não perder um prazo ou remover um impedimento de outro membro do time. Embora o guia do Scrum não indique que o Scrum Master possa acumular a função de dono do produto, é consenso que isso não deva ocorrer, já que esses papéis são totalmente diferentes e podem gerar conflitos na realização das tarefas. Uma observação importante é que o Scrum Master tem presença obrigatória em todos os eventos do Scrum, exceto na reunião diária, que pode ser realizada sem a sua presença. Obviamente que se o Scrum Master também for um desenvolvedor, sua presença será obrigatória nesse evento. Nesta aula, veremos o dono do produto, que é o responsável por alcançar o maior valor de negócio para o produto. Vamos lá? O dono do produto é responsável por alcançar o maior valor de negócio para o produto, sendo também responsável pela coordenação das necessidades dos clientes. Ele também deve garantir uma comunicação clara com o time Scrum sobre requisitos de funcionalidades do produto ou serviço,
definindo os critérios de aceitação e garantindo o cumprimento desses critérios. Em outras palavras, o dono do produto é responsável por garantir que o time Scrum entregue valor. Este papel pertence a uma pessoa. Pode haver até um comitê para lidar com as responsabilidades desse papel, mas nesse caso deve haver uma única pessoa representando esse comitê, que é justamente o dono do produto. Nenhuma outra pessoa além do dono do produto tem a permissão para falar com os desenvolvedores sobre mudanças de prioridades. Nem os desenvolvedores nem o Scrum Master podem mudar prioridades. Veja que a qualidade técnica ou o funcionamento perfeito de um sistema ou produto de qualquer natureza é de responsabilidade dos desenvolvedores, mas se estes desenvolveram um sistema tecnicamente perfeito, mas que não atende às necessidades do negócio do cliente, a responsabilidade é do dono do produto. O dono do produto é responsável pelo backlog do produto. Esse backlog é uma lista de itens ou PBIs, ou ainda Product Backlog Items, que o cliente espera do projeto, e esta é a principal ferramenta de planejamento no Scrum. Também é de responsabilidade do dono do produto desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto, criar e comunicar claramente os itens do backlog do produto, ordenar e priorizar os itens do backlog do produto, garantir que o backlog do produto seja transparente, visível e compreensível, acompanhar o progresso do projeto e prever datas de entrega, e controlar o orçamento do projeto. O dono do produto precisa entender o negócio para que possa priorizar cada item do backlog do produto com base em seu retorno sobre investimento ou qualquer outro fator que considere adequado do ponto de vista comercial do projeto. Toda organização deve respeitar as decisões do dono do produto para que o projeto seja bem-sucedido. Ninguém, nem mesmo o presidente da empresa, deve tentar anular suas decisões. E ninguém deve dizer aos desenvolvedores que item entregar, exceto o dono do produto, que define e prioriza os itens do backlog. As decisões de um dono do produto podem até serem influenciadas por outras pessoas, mas ele deve ter a palavra final. Um dono do produto pode delegar algumas de suas responsabilidades para outras pessoas. Por exemplo, ele pode delegar a preparação de alguns itens do backlog do produto para alguns desenvolvedores, mas mesmo assim, ele ainda permanece como responsável pelo backlog desse produto. Atenção! O dono do produto pode ser um analista de negócios, um gerente de produto, um usuário final do cliente ou até mesmo um desenvolvedor. Mas, neste último caso, poderão acontecer conflitos de papéis em momentos de decisão, priorização e definição de valor a ser entregue. Embora o guia do Scrum não indique que o dono do produto possa acumular a função de Scrum Master, é consenso que isso não deva ocorrer, já que esses papéis são totalmente diferentes e podem gerar conflitos na realização das tarefas. Os desenvolvedores ou developers são as pessoas do time Scrum que estão comprometidas em criar um incremento utilizável a cada sprint. E é isto o que veremos em mais detalhes nesta aula. Os desenvolvedores são os responsáveis pelo desenvolvimento do produto, serviço ou de outro resultado esperado do projeto. Eles são um grupo de indivíduos que trabalham nos itens do backlog da sprint e que possuem habilidades específicas, geralmente amplas, e que variam de acordo com o domínio do trabalho. Esse grupo deve ser multifuncional ou cross-funcional, ou seja, capaz de ir de A a Z para entregar cada um dos itens do backlog do produto. Devem ainda ser autogerenciados sem a necessidade de receber ordens de outros. Eles devem ter uma visão muito clara das metas do projeto. Embora uma tarefa seja designada para um desenvolvedor, todos serão os responsáveis pela entrega dessa tarefa. Não há trabalho individual. Todos colaboram com o projeto. É altamente recomendável que os desenvolvedores trabalhem em tempo integral em um único projeto para se manterem focados e ágeis. A composição do grupo não deve ser alterada com muita frequência. Se houver a necessidade de se trocar um membro, ele não deve ser retirado durante uma sprint em andamento.
E, obviamente, uma troca sempre acarreta uma queda de produtividade temporária, já que alguns membros vão ter que parar suas tarefas para treinar o novo membro. Embora não especificado no guia do Scrum, quando temos menos de 3 desenvolvedores, o projeto fica prejudicado, pois a multifuncionalidade é perdida, ou seja, alguma habilidade pode não estar mais disponível e a sprint acaba sofrendo por isso. E mais do que 10 membros dificulta a autocoordenação de tarefas. Como já vimos, dentro de um time Scrum não há subtimes ou hierarquias. Assim, deve-se evitar especificar o papel de cada um, tal como designer, programador, testador e etc. Todos os membros devem ter um único papel, desenvolvedores, mas isso não quer dizer que todos devam exercer exatamente a mesma função. O testador vai continuar executando suas tarefas de testes do sistema. E veja que, embora sejam chamados de developers ou desenvolvedores, isto não quer dizer que são só programadores. Afinal, desenvolvedor pode ser qualquer pessoa que trabalhe no desenvolvimento de alguma coisa. Os desenvolvedores, bem como o time Scrum como um todo, devem ser incentivados a serem auto-organizados e autogerenciados, o que significa que ninguém irá alocar tarefas para eles. São os próprios desenvolvedores que, a partir do backlog da sprint, se voluntariam para trabalhar nos itens selecionados para a sprint. Assim, embora muita gente ache que o Scrum Master ou ainda o dono do produto aloquem tarefas para os desenvolvedores, isso não pode ser encorajado. Nesta aula, veremos o que porcos e galinhas têm a ver com o Scrum e para onde foi o papel de gerente de projetos. Porcos e galinhas. Um ponto muito curioso no Scrum é a divisão de papéis em 2 grupos, porcos e galinhas. Para quem não conhece, pode parecer meio estranho, já que no Brasil esses animais geralmente são utilizados com uma conotação negativa. Mas o Scrum se baseia no exemplo da tirinha, bastante popular nos Estados Unidos e onde não há uma conotação negativa. A questão gira em torno do comprometimento. Nessa tirinha, o porco está altamente comprometido com o negócio, ou seja, com a sua própria carne. Já a galinha está comprometida apenas em oferecer os ovos. Os papéis essenciais, ou porcos, são aqueles obrigatoriamente necessários para o desenvolvimento do produto ou serviço do projeto. As pessoas a que estes papéis são atribuídos estão totalmente comprometidas com o projeto e são responsáveis pelo sucesso de cada iteração e do projeto como um todo. Assim, o Scrum Master, o dono do produto e os desenvolvedores são os porcos do projeto. Já os papéis não essenciais, ou galinhas, são os envolvidos que não estão necessariamente dispostos a fazer de tudo pelo projeto. São todas as demais pessoas que não estão no dia a dia do projeto, incluindo gerentes, clientes e demais partes interessadas. Há também a referência aos pombos, que são aqueles que, quando entram em um projeto, só servem para fazer sujeira e sair voando, mas esta já é outra história. E onde fica o gerente do projeto? Essa é uma pergunta interessante, e a resposta é bem simples. Não existe esse papel no Scrum, e nenhum dos 3 papéis atua como gerente de projetos tradicional. Algumas pessoas consideram que o Scrum Master é o equivalente a um gerente de projetos tradicional, mas isso não é verdade, porque as responsabilidades são muito diferentes daquelas de um gerente de projetos tradicional. Scrum Masters não são responsáveis pelo planejamento, por exemplo. Outros consideram que o dono do produto é o equivalente ao gerente de projetos tradicional, o que também não é correto. Mesmo sendo responsáveis por parte do planejamento e monitoramento, por exemplo, uma parte dessas atividades também são realizadas pelos desenvolvedores. Além disso, o gerenciamento da aplicação do framework, que seria uma responsabilidade de um gerente de projetos, é realizado pelo Scrum Master. Então, pelo jeito, a pergunta deveria ser: o que acontece com o gerenciamento do projeto, e não onde fica o gerente de projetos?
As responsabilidades do gerenciamento do projeto ficam, então, distribuídas entre esses 3 papéis: Scrum Master, dono do produto e desenvolvedores. E não há nenhum gerenciamento centralizado no Scrum. E assim, encerramos o vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever-se e não esquece de dar um like se gostou do conteúdo. E se quiser ver o mini curso completo e ainda tirar a sua primeira certificação em Scrum, a SFPC, a Scrum Foundation Certificate, que é gratuita, é só ir até as descrições do vídeo aí embaixo para acessar o link. Até mais!